muito bem-vindo ao canal da Escola de Diplomacia Periférica. Viu aqui, ó? Vídeo 30. Sim, vídeo 30, bacana, né? Ó, do vídeo 30 até o 38, 39, política externa, nova política externa do Brasil, sobre a ótica da banca examinadora de língua portuguesa. Se lembrem, nós temos diversas bancas examinadoras num mesmo concurso. Então, nós vamos passar um tempo discutindo, ou melhor, dialogando com a banca examinadora de língua portuguesa. Depois nós vamos, para um segundo momento, dialogar sobre a nova política externa no Brasil com a banca examinadora de língua inglesa. Depois, nós vamos dialogar com a banca examinadora de língua portuguesa, de história do Brasil, geografia, economia e assim por diante. Tudo bem? Na banca examinadora de língua portuguesa, aliás, isso vai valer para todas as bancas examinadoras. A gente não vai se ater à banca examinadora estabelecida pela empresa contratada. Não. Então a gente não vai dialogar com a banca que foi instituída pelo CESP, com a banca instituída pelo SEBRASP. Isso cria uma certa imprevisibilidade em relação à banca examinadora, porque a gente não tem controle sobre quem o Ministério das Relações Exteriores vai contratar para executar a logística do próximo concurso. Mas uma coisa é certa, eu já disse isso aqui em outro momento. O Instituto Rio Branco permanece na banca. Sim, o Instituto Rio Branco é indispensável. E nesse sentido, nós vamos adequar esse diálogo da prova de língua portuguesa com os membros da banca examinadora que também são do Instituto Rio Branco. Então, eu estou me referindo aos membros do concurso, da banca examinadora que eventualmente sejam diplomatas de carreira. É o caso hoje do embaixador Alessandro Candeias. Trouxe um livro que o embaixador lançou esse ano. Esse ano? Deixa eu ver se foi esse ano ou ano passado. Deixa eu ver aqui na... É 2018. 2018. Eu soube desse livro esse ano, 2019. Esse livro, já mostro para vocês, foi escrito pelo embaixador Alessandro Candeias, que é da banca de língua portuguesa e também diretor do Departamento de Defesa do atual governo. Ele já foi assessor chefe de gabinete de Relações Internacionais do Ministério da Educação. Inclusive está aqui na biografia dele do livro, assessor internacional do Ministério da Educação, da Segurança Pública e chefe de gabinete da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência do Ministério da Defesa. Tudo isso em governos anteriores. Então, eu acho que serve de exemplo como um embaixador de carreira pode servir a governos tão distintos, porque, afinal de contas, em tese, a nossa função é defender a República Federativa do Brasil. E aí, sem mais delongas, que eu sei que você está curioso, você está curiosa para saber qual é o livro, eu vou mostrar para vocês, mas antes de mostrar, eu preciso dizer, esse livro não é bibliografia do concurso, tá bom? Não é para estudar esse livro para fazer segunda fase, combinado? Hybris. O embaixador Alessandro Candeias escreveu um livro de ficção científica e o tema que ele escolheu para nos brindar foi a inteligência artificial. Agora, inteligência artificial sobre uma ótica muito interessante. Ele está falando sobre inteligência artificial com inclusões dentro de um contexto, melhor dizendo, das ciências humanas. Então vocês vão encontrar aqui elementos de psicologia, elementos de antropologia, de sociologia. Bem divertido, ó. Vídeo 1, vídeo, ó. Livro curto, letras grandes para ler, então recomendo aí para você descansar de leituras mais técnicas para você aceder. E aí você também vai tendo um pouco do olhar do embaixador Alessandro Candeias, que acaba aparecendo nas entrelinhas da ficção, tá bom? Sobre a prova de língua portuguesa, César, o que nós vamos estudar? Simples. Não estou dizendo que é fácil, até porque fazer o simples é bem difícil. Mas nós vamos estudar a identidade nacional. É por isso que eu a trouxe hoje. O que a identidade nacional vai nos ajudar a fazer a prova de segunda fase? Bem,
Primeiro, você tem que lembrar que a gente tem a redação e 2 exercícios de interpretação. As perguntas e as interpretações, elas variam, né? Não vai estar lá na prova identidade nacional, descreva. Não, não é assim. Agora, todos os temas que aparecem, você vai trazer os elementos da identidade nacional. Agora, qual é o discurso, qual é a pegada dessa nova política externa? Esse é o diálogo que a gente vai precisar fazer. Para discutir a questão da identidade nacional e, sobretudo, da unidade, porque esse é o grande discurso da República Federativa do Brasil, né? Nós temos uma diversidade étnica, uma diversidade cultural, uma diversidade regional, uma diversidade, inclusive, linguística, mas nós vamos dizer na prova que nós temos uma unidade. E é esse caldeirão da diversidade que enriquece a unidade nacional. Existem várias formas de dizer isso. É claro que você não vai necessariamente emitir uma opinião pessoal, você vai se basear em autores clássicos, pode ser da literatura brasileira, mas também do pensamento social brasileiro, sempre fazendo referência aos clássicos que são mais conhecidos. E aqui eu me refiro, por exemplo, a uma época muito rica do pensamento social brasileiro, que é a fase do Gilberto Freire, do Caio Prado Júnior, do Sérgio Buarque de Holanda, que eles meio que fundam ali um pensamento social que coloca o Brasil numa nova rota de leitura, né? Então, certamente são clássicos bastante interessantes para a prova. Precisa ler as obras todas? Precisa ler os livros inteiros? Bem, se você quiser ser um diplomata bem formado, eu diria que precisa e precisa ler no original. Ler os comentaristas, eu acho que te dá um certo pragmatismo que pode custar caro lá na frente. Agora, se você quiser apenas passar na prova, aí existe uma literatura vasta de comentadores e críticos dessas obras clássicas. E aí você pode usar bons críticos, inclusive, sabe? Tem bastante. Aliás, não sei se você tem esse conhecimento, mas dentro do curso de formação do Instituto Rio Branco, existe uma disciplina chamada Leituras Brasileiras. Leituras Brasileiras é uma disciplina que está lá desde os anos 90, pelo menos. E ela é oferecida pela professora... olha, não é Marisa Perano, não. Marise Veloso, se eu não me engano. Isso. Marisa Veloso Mota Santos e Maria Angélica Madeira. Inclusive, elas publicaram um livro que é um clássico, pelo menos muita gente já leu esse livro para passar do concurso, depois lá dentro também. Eu tenho aquele em PDF, se você quiser. Claro que ele não é inteiro, mas é uma boa parte dele. E eu tenho alguns capítulos aqui, não é todo, até porque tem essa questão da propriedade intelectual e a gente preza muito por ela. Mas tem trechos importantes porque a professora Marise Veloso, ela faz leituras desses clássicos a que eu me referi a vocês. Então, dentro dos capítulos desse livro, eu queria mandar para vocês o capítulo onde ela fala sobre o Gilberto Freire. E aí, para você receber esse capítulo, você pode me mandar um WhatsApp no 61 98 353 1869. Me manda um WhatsApp lá e pede para entrar no grupo do Zero Aprovação, que é essa playlist. Aí eu te mando o link do grupo e você me lembra de mandar o capítulo da professora Marisa Veloso sobre o Gilberto Freire. Combinado? E a partir desse capítulo que você vai ler, no próximo vídeo nós vamos conversar sobre a obra do Gilberto Freire. E, claro, sempre nessa perspectiva de dialogar com a banca examinadora. Nós vamos precisar incluir outros autores que geralmente não são esses clássicos dos anos 30. Eu vou trazer aqui, eu até já tinha levantado a bola aqui de algum deles, porque não é normal, assim, ou não é, digamos, esperado que a gente desenvolva muito sobre esses autores. Mas como a gente está numa guinada aí da nova política externa, gente, eu vou botar Oliveira Lima, vou botar Manuel Bonfim, e deixa eu ver um outro que eu escolhi aqui.
É assim, só para vocês saberem, eles não são necessariamente autores vinculados a um pensamento de direita ou esquerda. Eles são pensadores conservadores. E os pensadores conservadores terão espaço na prova do CACD de 2020, tá bom? Então eu vou colocá-los aqui para a gente estudar. De todo modo, para o próximo vídeo é Gilberto Freire e eu queria muito que você participasse com essa leitura. Combinado? Então a gente vai discutir a obra do Gilberto Freire, dialogando naturalmente com a banca examinadora. Não estou aqui esgotando a obra do Gilberto Freire, muito menos fazendo uma leitura pessoal da obra. Vou tentar fazer um diálogo com a banca examinadora que nos interessa. E, enquanto isso, você pode se divertindo aí com Hybris, tá bom? Queridos, o vídeo de hoje foi essa introdução à nossa discussão sobre identidade nacional. Espero que você goste. Eu te vejo no vídeo 31. E me peça o texto para você poder participar também, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.